Fala pessoal, bem-vindos a mais um Corte dos Livros Podcast. Hoje eu tô com uma convidada aqui, amiga pessoal, jogando em casa. Vai ser um episódio incrível. Eu tô com a Ioana e a Carlos. Ela é, eu anotei tanta coisa aqui que quase não coube do meu papel. Ela é pedagoga, psicóloga, mestre em educação e agora doutora em psicologia escolar e agora tá fazendo um pós-doutorado ainda. E vocês vão conhecer ela hoje, que vai ser animal. Vamos falar sobre educação. Educação. Na base. Na formação. Iô, obrigado. Obrigado por estar aqui. Que legal. Foi obrigada, né? Recebeu um convite em público aqui. Quem não sabe, a Iô é a esposa do Diego, que veio aqui também e jogou essa bomba no colo dela aqui. Foi. Deixou aqui pra você agora. Mas obrigado por você estar aqui. Tô muito animado, vai ser um baita episódio. Obrigada pelo convite. Apesar de ter sido uma surpresa, mas é um super prazer estar aqui. Também te acompanho desde o começo do Cortes e acho muito legal o teu propósito com a página, então é um super prazer estar aqui também. Que legal. Como é que foi estar assistindo lá e chegou? Vem aqui no podcast. Como é que foi? Você tomou um susto? Ele me mostrou, né? Ele já foi pro final. Olha aqui esse final, amor. Aí me mostrou, eu não acredito que você fez isso. Muito bom. Ai, que legal. Mas não foi combinado, viu? Pior que não foi combinado. Foi combinado dele com ele mesmo na cabeça dele. Pois é, ele veio maquinando isso, né? Veio maquinando isso, é. Que legal. Ô, conta um pouquinho, se apresenta um pouquinho quem é a Iô, de onde você veio, um pouquinho da sua jornada para o pessoal te conhecer. Quando alguém pergunta quem é, né? É uma pergunta difícil. Profunda, porque né? a gente tende primeiro a falar sobre o que a gente faz, né? Uma vez eu acho que eu escutei o Murilo Gun, se eu não me engano, que foi a primeira pessoa que eu escutei falando isso. E ele dizia, e se tirasse isso daí, você seria o quê? E se tirasse o que você faz? E se tirasse mãe de não sei o quê? Você seria o quê? Né? Para chegar numa essência. Total. Então, quem é a Ioana? Muito bom. Dentro de essência, de valores, acho que eu sou alguém que tem um valor muito forte de evolução, de transformação. Acho que por isso eu trabalho com educação também. Legal. Então, acho que eu tento ser melhor todos os dias, assim. Eu tenho isso muito forte para mim. E acho que isso é uma característica das minhas principais sobre mim mesmo, né? Tá sempre olhando para mim, tentando melhorar. E, além disso, eu sou do Maranhão, sou nordestina. Vim do Maranhão para cá em 2009. Cresci, me formei lá, onde eu fiz a psicologia e a pedagogia. Quando eu fiz psicologia e pedagogia, eu fiz os 2 cursos ao mesmo tempo. Caramba! E eu ainda trabalhava. Como é que você fazia essa mágica? Pois é, a gente quando é novo, né, tem um outro tem energia, pique, né? assim, tem pras energia. coisas. Mas é que eu queria fazer... Lá em São Luís tinha uma universidade federal e uma universidade estadual. Tá. Então eu já sabia que eu não ia fazer particular, porque minha família não tinha condição também. Tá. E aí, na federal, tinha o curso de psicologia. Na estadual, não tinha, mas tinha o curso de pedagogia. Tá bom. Aí eu falei, eu acho que é próximo. Vai que eu não passe na federal, eu vou fazer pedagogia na estadual. E aí eu passei antes em pedagogia. E depois eu passei em psicologia. E aí, quando eu passei em psicologia, eu não quis abandonar a pedagogia, porque eu já estava gostando. Tá. E aí eu fazia os 2 cursos. Um era à tarde, o outro era à noite, e eu trabalhava de manhã. Caramba! Foi 4 anos? 4 anos. Psicologia são 5, né? Caramba, você fez 2 faculdades junto. Fiz junto. E logo depois que eu entrei, depois saiu uma lei que não podia mais fazer federal e estadual ao mesmo tempo. Mas até o meu ingresso podia, e aí eu fiz os 2. Eu não sabia nem que podia. Eu acho que hoje não pode mais. Tá. Mas no tempo podia. E aí eu aproveitei, e eu não queria abandonar nenhum dos 2, então fui lá e saía de casa de manhã cedo, chegava em casa 10 horas da noite, passava os finais de semana fazendo trabalho das 2 faculdades, mas deu certo. Deu super certo. Vocês vão ver onde vai chegar essa história, como deu certo. E aí depois, quando você se formou ali, acabou ali a faculdade, as 2, você decidiu ir mais para parte da pedagogia. Conta um pouquinho como foi essa decisão, hein? Era que você tive que tomar uma... Tô com 2 formações, e agora? Então, nem foi uma decisão, sabia? E por incrível que pareça, quando eu estava na faculdade, quando eu me formei, eu não pensava em trabalhar em escola, assim, como professora. Eu gostava da psicologia escolar, era um campo que lá em São Luís, no tempo que eu me formei, tinha essa figura profissional do psicólogo escolar. E eu pensava em ser isso. Tanto que quando eu vim para São Paulo, foi logo no ano que eu me formei, eu vim para São Paulo, porque
porque eu queria fazer o mestrado em psicologia escolar. E aí eu Tá fiz bom. na PUC, que era psicologia da educação, né? Tá. E aí escolhi uma orientadora, fiz um projeto de pesquisa para essa área da psicologia escolar. E aí quando eu cheguei, eu descobri que a minha orientadora não trabalhava mais com essa área. Eita. E que esse profissional estava meio que em extinção nas escolas daqui de São Paulo. Tá. Né? E aí as coisas foram acontecendo, assim. Em São Paulo eu trabalhei primeiro mais com a área da psicologia, mas era para acompanhar jovens que ganhavam bolsa em uma ONG de São Paulo, que chama Smart, essa ONG existe, né? E é muito legal, porque ela oferece bolsa para jovens de baixa renda em escolas muito boas de São Paulo, e aí eu fazia parte da equipe que acompanhava esses jovens, né? Então era um pouco mais para psicologia, apesar de que tinha bastante conexão com a educação. Tá. E quando eu entrei no doutorado, apareceu o concurso aqui de Jundiaí. Tá. E aí eu conheci o Diego, a gente já namorava e ele morava aqui em Jundiaí. Falei, eu vou fazer o concurso, né, em Jundiaí pra ver. Tá. E aí eu passei. E aí agora eu passei e eu vou. E aí eu saí de São Paulo, vim pra Jundiaí e eu fui pra sala. Né? Então foi a minha primeira experiência em sala. Não pensava que eu ia e fui. E quando eu entrei na educação infantil, aí eu descobri uma paixão, assim. Tá. Então, eu já estava no doutorado quando eu entrei na educação infantil. Caramba, já estava fazendo. Já. E eu mudei todo o meu tema do doutorado, toda a minha vida de pesquisa, porque eu fiquei muito apaixonada, assim, por estar com os bebês e as crianças bem pequenas. Entendi. E eu não imaginava ir para a sala e eu menos ainda imaginava trabalhar com os bebês e as crianças bem pequenas. Tá bom. Então, quando eu fui, assim, eu digo que eu fui arrebatada, assim, porque foi uma coisa que eu não conseguia mais me imaginar fazendo outra coisa, assim, né? Eu queria muito estar com eles ali e aprender a ser uma boa professora para aquelas crianças, porque a nossa formação inicial não dá essa base para a educação infantil, nem para o ensino fundamental, mas para a educação infantil menos ainda. Isso é, aliás, um grande problema que a gente tem na educação infantil, que os profissionais chegam muito sem a formação necessária para trabalhar com esse segmento. Tá bom. E eu também cheguei zero formação para trabalhar. Só que eu queria muito fazer um bom trabalho. E aí eu mudei meu tema do doutorado, fui pesquisar sobre educação infantil e tive pouco tempo para pesquisar muito, assim. Então foi bem intenso o meu final de doutorado junto com os primeiros anos na educação infantil. Entendi. Caramba. Deixa eu só fazer um raciocínio aqui na minha cabeça. Então, você saiu do Maranhão, veio pra cá, já tinha 2 faculdades, já fez o mestrado, doutorado, e aí, quando você começou a lecionar, digamos assim, essas crianças tinham quantos anos? Essa turminha, quantos anos? 1 ano. 1 ano, nossa. Era creche. Na creche. Que legal. E eu entrei primeiro no fundamental, né? Eu entrei no meio do ano no fundamental. Era da prefeitura? Da prefeitura. Prefeitura de Jundiaí. Tá bom. Eu entrei primeiro no fundamental e eu voltava pra casa chorando todo dia. Por quê? Porque eu não gostava. Mas o meu problema não eram as crianças. Tá bom. O meu problema era a estrutura de escola, tá bom, né? Estrutura do ensino fundamental, que ainda é muito tradicional. No tempo, eu não me dava conta disso. Tá né? bom. Mas eu tentava fazer o que eu achava com eles, o que eu tinha aprendido, o que eu estava estudando, né? Eu tenho muito forte isso de tentar fazer o melhor nas coisas que eu me proponho, né? Tá. Então, eu tinha isso, mas eu tentava fazer com eles e não dava certo, né? Assim, as crianças ficavam agitadas, os colegas reclamavam, e aí eu chegava na sala dos professores e era uma reclamação sem fim, assim, de todos os professores sobre as crianças. Eu falava, cara, eu larguei um emprego que eu gostava em São Paulo, nessa ONG, que eu comentei que eu amava fazer aquilo, e eu tô odiando agora isso. Fundamental de quanto até quanto, Iô, de idade? Eles entram com 6 para 7 anos ali no fundamental, e é no Fundi 1, né? Vai até 11 anos ali. Bom. É uma idade... Energia tá em alta. Mas não é... O problema não são as crianças, definitivamente, assim. O problema... É a formação, o jeito que é a entrega... estrutura de escola, o jeito que as salas ainda são. A gente tá em 2025, no ano que eu entrei, eu estava em 2013. Mas a escola era a mesma de 1990. Igualzinho que eu tinha tido na minha escolarização, né? E a sociedade muda, as gerações mudam, as crianças mudam, tudo evolui, né? Todos os campos evoluem. E a escola
era do mesmo jeito. E aí, assim, eu sentia que eu tinha que obrigar as crianças a fazerem aquilo que era muito chato, era chato mesmo, assim, né? E aí eu não conseguia, isso era muito difícil para mim. E aí eu pensei em sair, em pedir exoneração mesmo no meu primeiro ano. E algumas pessoas falavam, tenta educação infantil. Eu falava, educação infantil? O que eu vou fazer com aqueles bebês, né? O que eu vou fazer com eles? Não tinha a menor noção. Só que aí eu tive a coincidência ou universo, sei lá o que você acredita, né? E eu caí na educação infantil. Você pediu ou foi trocado? Como que foi esse Foi trâmite? sem querer eu cair na educação infantil, assim. Eu não pedi, por acaso, no final a gente tem uma escolha lá e sobrou uma escola que era uma creche e eu fui pra lá. E aí eram esses bebês de 1 ano. E aí eu acho que eu fui me descobrindo professora mesmo. Entendi. Aí brilhou o olho. Brilhou. Assim, eu não sabia o que fazer com eles, mas eu sabia que eu amava estar com eles ali, né? Porque eles são muito interessados em tudo e eles têm olhos brilhantes, né? As crianças inauguram a vida ali. Nessa fase inaugural é tudo muito expansivo, explosivo, né? Tudo chama muito atenção, então foi muito bom. E ali eu me descobri professora e eu nunca mais saí da educação infantil. E quanto tempo você ficou lecionando? Porque depois acho que você foi para coordenação, né, também. Eu entrei com as crianças, com os bebês em 2014, aí fiquei 2014, 15, 16... E aí eu recebi um convite para coordenação, mas acabou que mudou o governo nesse ano, não deu certo. Então eu fiquei 2017 em sala, aí fui para coordenação em 2018, 19, 20. Aí no final de 2020 eu pedi para voltar para sala, fiquei 21 e 22 e aí eu saí da rede mesmo. Nossa, parece que você tinha saído faz tempo, foi em 2022. Foi outro dia, no final de 2022. Parece que era, na minha cabeça parece que era faz tempo, mas na verdade tem 3 anos. E legal. O que você estava visualizando quando você pediu exoneração e foi empreender? O que passou pela sua cabeça? Olha, acho que como coordenadora, eu já tinha me identificado com a formação de professores, né? Porque o coordenador pedagógico, ele faz formação de professores, ele conduz o trabalho pedagógico da escola, né? Então eu tinha essa identificação. Quando eu recebi o convite, inclusive, eu fiquei muito receosa, porque eu gostava muito de estar com as crianças. Aí você tinha uma parte mais de gestão. Né? E eu ficava, ai meu Deus, será se eu vou gostar de estar com os adultos também? Mas foi bem interessante para mim, eu gostava de fazer o que eu fazia. E quando eu tomei a decisão de sair da prefeitura, de pedir exoneração, não foi fácil, assim, eu não sabia exatamente o que eu queria, mas eu sabia que era com formação de professores. Eu queria continuar trabalhando com a educação infantil, né, mas eu não conseguia mais estar na rede, né, trabalhando na rede pública. Então, legal. E aí eu fui para essa área de formação e algumas coisas foram acontecendo, assim, né, depois que eu entrei para dar certo, né, na área de formação. E hoje eu trabalho com formação de professores, com assessoria para algumas redes, algumas escolas. Trabalho com essa área na educação infantil. Então vamos dizer que hoje você está ajudando na formação dos educadores, na formação dos professores. É uma pergunta, curiosidade minha até. É uma formação para uma idade certa ou uma formação para qualquer idade? Tipo, você vai pegar o professor para também pegar os bebês, o fundamental? Como é que é essa formação? Qual parte da formação que você está contribuindo do pessoal? São professores e gestores da educação infantil. Da educação infantil. Pessoas que trabalham com os bebês e as crianças bem pequenas, né? Então, de creche e para a escola. E aí eu trabalho com os educadores que estão nessa faixa etária, né? Com esse segmento. Entendi. É eles que eu trabalho. Que legal. Muito bom. Faltou uma pergunta que eu estava pensando e eu passei batido. Quando você decidiu fazer o doutorado em psicologia, o que você estava visualizando? Então, na verdade, quando a gente nasce em São Luís, e eu conversei isso com algumas amigas minhas que são do Nordeste também, a gente tem um fetiche assim na USP, sabe? USP. Entendi. Então... mas é verdade, tem mesmo. Até eu tenho. Eu tava falando para a Ariane, eu quero fazer
uma pós, sei lá o que, na USP. Por que USP? É. E a gente que é de lá tem mais ainda, né? Porque tem autores que a gente lê que são de lá. Então tem um fetiche, assim. Tá. E aí, quando eu terminei o mestrado, uma amiga minha que fez mestrado comigo ia fazer a seleção pro doutorado. E eu nem queria fazer naquele momento, mas eu falei, é USP, né? Vou fazer. Vai que dá certo. Não sei se eu vou passar, vou fazer aqui. E aí eu passei. Eu falei, agora que eu passei, eu vou fazer, que eu não vou perder essa oportunidade. E aí eu fui fazer o doutorado. Então, eu não, assim, eu sabia que eu ia trabalhar com... Lá era psicologia escolar e do desenvolvimento humano, mas eu ainda não estava na educação infantil, né? Então, eu trabalhava com uma área que investigava sobre leitura. Nossa, maravilhoso. No mestrado foi psicologia cognitiva da leitura. E aí no doutorado eu comecei com essa área, mas aí quando eu entrei na educação infantil... Aí mudou tudo. Aí eu pedi pra minha orientadora, ela deixou assim, e aí eu fui. Mergulhou de cabeça. Sim. Tá bom. E na formação de educadores hoje, eu vi que recentemente, acho que se eu não me engano, 2 anos já, se foi pra Itália. Foram 2 anos? 2 vezes você foi? Fui 2 vezes. 2 vezes. Eu tenho uma curiosidade que eu acho que eu não perguntei nem pra você, nem pro Di. Por que Itália? Eles são referência? O que você foi buscar lá que, por exemplo, não tem aqui? Eles são modelo pra algo? Conta um pouquinho. Como é que foi essa experiência lá? A Itália tem uma região da Emília-Romagna e tem um lugar que chama Reggio Emília, que essa educação de Reggio Emília, ela foi apontada como a melhor educação infantil do mundo, né? Então, eles têm um histórico do pós-guerra ali de construção, reconstrução da cidade e construção de escolas. E teve um líder, né, uma pessoa-chave aí que chamava Loris Malaguzzi, ele já faleceu. E ele inspirou a construção dessas escolas de uma maneira muito especial, assim, e virou uma referência para o mundo, assim. Então, tem pesquisadores do mundo inteiro que foram para a Reggio Emília para entender como era essa educação. Né? Então, eu trabalho com uma educação que a gente chama hoje com abordagens participativas, né? Que é um pouco tentando romper com a pedagogia tradicional. Aquela lá do fundamental, que eu fui, que eu chorava todo dia porque eu não conseguia fazer... Tentando mudar aquilo. Exato. E aí depois eu entendi que era uma perspectiva pedagógica, né? Que era o meu problema não era as crianças, mas a pedagogia tradicional. Que ainda é muito forte no ensino fundamental. E na educação infantil já existe uma abertura um pouco maior para outros tipos de pedagogia. Né? Então, aí eu fui me aprofundando nessas abordagens participativas e hoje, por exemplo, o meu trabalho de formação é para ajudar os professores a romperem também com a pedagogia transmissiva tradicional. Que é tipo, o professor vai lá, passa conhecimento, o aluninho fica lá sentado, faz anotações e aí volta para fazer a prova. Exato. Qual que é a perspectiva transmissiva? Pelo próprio nome, é transmissão de conhecimento. Então, se imagina que as crianças são receptores ali, o professor é aquele que tem o conhecimento e ele vai transmitir esse conhecimento para a criança. Tá bom. Né? Quando a gente pensa numa pedagogia participativa, a gente imagina que o professor, a maior responsabilidade dele é criar as condições ali para que as crianças construam conhecimento. Né? Então, para que elas aprendam por meio daquilo que o professor oferece, dessas condições, que é organização de espaço, pensar nos materiais, pensar no tempo, nas relações entre as crianças. Então, as crianças têm elas são ativas na construção de conhecimento. Elas não são receptivas como numa pedagogia transmissiva. Não, e muda tudo, né? Muda tudo. Porque se a gente pensa, a gente adulto também, né? A gente aprende muito melhor quando a gente... Primeiro, quando a gente está engajado em fazer alguma coisa, isso muda o jogo. E aí, se você pensar numa criança, ela sentada, escutando alguém e ela agindo ali, você imagina que o engajamento dela é muito maior. Muito maior. Né? E a gente trabalha na educação infantil com o brincar. O brincar é a forma estrutural pela qual a criança aprende. Então, esse professor, ele cria as condições ali de espaço, material, de tempo, de relações para as crianças brincarem. E naquela brincadeira, eles vão construindo conhecimento. Tá. Existe... Tá, entendi. Então, lá na Itália tem essas boas práticas do que deu certo e são referência. Legal. Você foi buscar lá o conhecimento, trouxe para cá para expandir, compartilhar essa informação. Isso esse movimento que você falou tem a ver hoje que assim, vira e mexe eu vejo, eu leio muito, né? Você sabe. E aí tem sempre, somente lá fora, eu acho, não sei como que tá aqui no Brasil, essa é a pergunta que eu vou fazer para você. Mas as escolas, elas têm mais a ideia de, tipo, não ter mais avaliação, dos alunos
tipo, meio que entregarem projetos juntos. É isso? É mais ou menos isso? Né? É por esse caminho. É uma mudança de várias perspectivas. Então, não é nem que não tem mais avaliação. Tem, mas a avaliação não é mais aquela prova que a gente fazia. Aí você decora, não quer dizer que você, né? Exato. Então, tem um outro tipo de avaliação que é muito mais contextual, é muito mais do processo de aprendizagem da criança, né? Aí vai avaliar comportamento também, essas coisas ou não? Depende do que você disse como comportamento, assim. Tipo assim, o coleguinha, ele, tipo, vou melhorar minha pergunta, mas, ele participou, ele ficou mais isolado, ele conseguiu interagir com o grupo. Tem alguma avaliação nesse sentido ou não? É uma avaliação, mas não é uma avaliação classificatória. Então, esse daqui não fez isso, ele é ruim. Tá bom. Não, é uma avaliação mais para o professor entender o que está acontecendo com aquelas crianças e pensar em como eu posso, então, engajar esse fulaninho em alguma coisa aqui para que ele consiga também fazer parte desse processo de aprendizagem, né? Para que ele não fique isolado. Então, não é uma avaliação com esse caráter que a gente tinha, que era... De 0 a 10. E era excludente, né? Era uma avaliação que não era real, no final das contas, porque privilegiava aqueles que conseguiam decorar alguma coisa e não quem de fato aprendia. Então, até hoje, tem pessoas que passam por provas e a pessoa sabe, mas na hora da prova ela não consegue. Então, a questão não é que ela não sabe, é que na hora da prova, por um trauma da vida toda aí de avaliações, não consegue desempenhar, né? E aí, quando a gente pensa nessa perspectiva das abordagens participativas, a gente avalia as crianças constantemente, em todo o processo, produzindo registros dessas crianças, nas brincadeiras, nas propostas que a gente faz. E aí, depois, a gente vai entendendo como que essa criança está aprendendo o processo de evolução dela ali. Tá bom, nossa. E faz todo sentido, né? Porque eu tô pensando aqui, quando você foi falando, não só na educação infantil, acho que na educação como um todo, né? Porque quando você foi falando, eu fui pensando assim, na minha faculdade, eu era muito... Nossa, meus pais vão ver isso aqui, eles vão falar, meu Deus. Eu era muito relaxado com estudar na faculdade. Mas eu descobria que, se perto da prova eu rachava, eu passava. Então eu falei, Aí eu faltava um pouquinho, além da conta, ia jogar futebol, não ia pra escola. Várias histórias, mas assim, eu entendi que existia uma avaliação. Se na semana de prova eu estudasse bastante, eu revisava o conteúdo, me concentrava e passava. Sim. Então, tipo, eu ia, mas é o que você falou do engajamento, né? Eu não me senti engajado com o que estava ali. E na época eu já estava trabalhando, eu fiz ciências da computação. Na época eu já estava trabalhando na área, a faculdade já apresentava uns conceitos que já era meio fora da realidade, do que eu já defasado, do que eu já estava vivendo na minha carreira profissional, minimamente começando ali. Aí eu falava, eu tenho que vir aqui, vão apresentar coisas que eu já estou usando, coisas muito além disso no trabalho, e se eu estudar um pouquinho depois eu passo. Então um buraco é bem mais embaixo, né? Parece que não tem, a escola não tem relação direta com a vida, né? Pois é. E aí a gente tem um teórico que eu gosto muito que chama Dewey, que ele fala que na educação infantil a educação é a própria vida. Né? Então não é preparar para a vida, é a vida acontecendo ali. Né? Parece que está sempre atrasado, né? E isso é uma questão, sabia, da formação de professores, assim. Porque se a gente pensa, por que é tão difícil transformar a educação? Não só por isso, mas uma das coisas, né? Porque a gente passou a nossa vida inteira no modelo escolar que é transmissivo. Então, quando eu vou para a prática como professora, a minha tendência é fazer aquilo que eu passei a vida toda. Você replica o que você já sabe, né? Assim como quando a gente é pai, a gente tem a tendência a fazer o que nossos pais fizeram com a gente. Então, quando a gente é professor, todo mundo foi para a escola, né? Então, tem um modelo ali de educação que você passou a vida inteira. Então, é muito natural que você faça da mesma maneira, né? E o professor, quando ele vai para a faculdade, as formações das faculdades também são transmissivas. Então, ele passou ali a vida inteira escolar, sendo aluno em uma educação transmissiva, e a faculdade também, que a formação universitária ainda é muito transmissiva também, né? E aí, quando ele chega na prática, a gente quer que ele faça tudo diferente. Mas como? Se ele passou a vida inteira assim. Então, é difícil romper com isso, porque envolve crenças pessoais, envolve experiência ao longo de uma vida inteira, que não é um conteúdo que vai te fazer romper aquilo ali e transformar a sua prática, né? Então, exige muita formação, e que é uma formação que
a faculdade também não tem oferecido de uma maneira satisfatória e que aí o professor chega na prática que ele vai ter que transformar. Então, é desafiador. Tá. Né? E é uma coisa, talvez, que demanda décadas, né? Para você formar uma geração. Não é no 2 anos que você vai mudar um país, né? A educação do país. Não é mesmo. São muitas décadas, porque falando de Brasil, a nossa legislação para a educação infantil, né? Desde 2009, a gente teve leis mais específicas e que já traziam ideias dessas abordagens participativas nas concepções enquanto legislação. Né? Então, saíram um documento que chama Referenciais Curriculares e todo o país precisava reconstruir suas diretrizes com base nesses referenciais, que já traziam outra imagem de criança, outra concepção de educação, de escola, de professor. 2009, a gente está em 2025. Sim. E ainda estamos engatinhando, né? Muito, assim. Caramba. É quase surreal quando você olha para a prática e vê o quanto que ainda é transmissiva, né? Enquanto você vai em escolas de crianças de 2 anos e tem mesinha e cadeira para essas crianças sentarem, apostila, tipo, 2 anos de idade, assim, E aí tem uma coisa também que aí é esmagadora, que talvez comprometa um pouco isso também, que é o contexto, né? Talvez alguns estados estão mais à frente, outros estão mais atrás, dependendo da realidade econômica. Sim. Porque São Paulo, talvez, as capitais São Paulo, as grandes, né, do Brasil, talvez estejam um pouco mais à frente. Mas e quem tá mais lá no cantinho lá do Brasil, que às vezes não tem muito acesso? Então, o contexto também, ele dá uma mudada nisso, né? Se a gente pegar São Paulo, estado, a gente vê que os municípios, eles têm diferenças, assim... absurdas já. Absurdas, entre municípios do estado. Mas se a gente for olhar, não deveria ser assim, né? Não deveria, mas é que se a gente pensar em Brasil, é um território gigante, muito grande, né? É muito difícil ter gestão sobre isso. Mas envolve muitas coisas. Não, total, né? mas políticas. Aí já zeda tudo. Mas pensando numa concepção de governo, se o governo de São Paulo determinar E tem determinado. Mas por que daí os municípios não seguem? Mas daí fica difícil também, né? Aí cada um vai construindo de um jeito, aí entra uma gestão em um município e constrói um documento curricular que é alinhado com a prática do estado, do governo federal. E aí muda a gestão. Não, agora não vai ser mais o brincar, agora a gente vai pré-alfabetização. Então, cada governo que entra nos municípios, eles vão querendo fazer o negócio, ter a sua marca ali, ter a sua concepção, né, ideológica, né? E tem algumas brechas, algumas interpretações da legislação, né? E conseguem fazer de outro porque daí no final do dia também o pessoal consegue, porque não tem nenhum tipo de, não sei nem se é certo falar isso, mas punição, entre aspas, porque assim, se o governo fala, essa é a regra, e os municípios não seguem, fazem do jeito dele, descobre brecha no sistema, na legislação, aí também fica difícil, porque a gente não vai sair do lugar, né? Mas é difícil até porque mesmo quando o município constrói a sua legislação com base nessa legislação nacional, estadual, para chegar lá na ponta, no que professor. É a sala do professor, às vezes gap, o professor né? nem conhece essa legislação direito. E aí também, nossa, entendi. Isso tem a ver com outro episódio que veio uma professora falando a mesma coisa, que tem um gap entre o que é proposto com o que é entregue. Às vezes lá em cima, no topo da cadeia, beleza, tá tudo muito lindo, vamos seguir isso e tal. Mas o professor ele não tem o treinamento adequado para que na ponta ele consiga aplicar aquilo, né? E a gente pensa até que o ideal seria que esse professor participasse da construção desses documentos, né? Para que participando disso, ele também fosse parte, se sentisse responsável por colocar aquilo em prática também, né? O que não acontece. Muitas vezes legislações vêm de cima e não chegam, né? E, às vezes chegam com interpretações várias. Enfim, é um desafio muito grande e acontece que na hora da prática mesmo a gente tem uma pedagogia que é muito transmissiva. Boa. Aí tem a ver agora uma pergunta que tem a ver total, talvez, com o que é você hoje ajudando na formação. Quem te contrata? O professor direto que quer estar próximo e aprender, ele é proativo e fala, não, eu preciso
tá perto da IO porque ela tem as boas práticas, ou então é, por exemplo, um município que te contrata e fala assim, ó, me ajuda aqui a definir aqui na escola quem que é o contratante seu hoje. Hoje é mais o município. Tá. Quando eu pedi exoneração, meu primeiro ano de trabalho, que foi 2023, fora da rede, tá. eu fazia muito trabalho direto para esses professores, né? Então, professores que de alguma maneira me conheciam, eu tinha uma indicação, entravam, eu cheguei a fazer um curso online, cheguei a fazer um programa de acompanhamento ali, focado em documentação pedagógica. Mas desde do ano passado, né? Parece desde o ano passado. 2024 ali mesmo, né? Mas mesmo em 2023 eu já tinha alguns contratos de município. Então a prefeitura me contratava, aí depois a prefeitura me recontratava para fazer uma formação para os professores, né? Aí no ano passado eu comecei a trabalhar com um instituto que chama Instituto Estela Goulart, que tem essa ideia de eles escolhem um município e aí pegam 2 escolas, creche e pré-escola, para fazer um trabalho mais focal ali naquelas 2 escolas e, em paralelo a isso, um trabalho com a rede também, a nível de documentação, né? E aí, depois essas escolas, elas acabam servindo de inspiração para as outras escolas do município. Então, eu comecei a trabalhar com esse instituto no ano passado, continuo nesse. Então, hoje, eu não consigo mais fazer curso aberto, vamos dizer assim, para professores. É mais direto com os municípios que me contratam ou para fazer formação ou para uma assessoria, para a equipe técnica do município, que né? Legal. A única coisa que eu consegui manter foi a roda de leitura. Era essa que eu ia perguntar, a próxima pergunta. A roda eu mantenho até hoje. Conta um pouquinho. E eu tenho um clube do livro. É o clube do livro. É um clube do livro. Conta um pouquinho. O que é o Entra na Roda? O Entra na Roda é um clube do livro. É uma comunidade de estudo e leitura para professores de educação infantil. Hoje eu tenho mais gestores do que professores, mas tem professores também. E a gente lê livros juntos. Então, eu faço a curadoria de livros que eu acho que são essenciais para a educação infantil. E aí, eu vou lendo junto, eu faço um cronograma de leitura. E na roda, eu mando áudio de cada capítulo. Que legal. É quase como se fosse um podcast. O pessoal vai ver isso aqui, eles vão me cobrar muito e eu tô perdido. Tu vai falar, o Adilson, não manda áudio no grupo. Conta. Eu divido por capítulos e aí eu gravo um áudio toda semana explicando aquele capítulo para as pessoas. Então, as pessoas escutam, é um áudio ali de 30 minutos, mais ou menos, é um podcastzinho mesmo, né? E a gente se encontra online uma vez por mês para debater sobre aquela parte lida ali. Então, sobre aqueles vários capítulos que a gente leu no mês. Entendi. É quase igual ao meu. A diferença é que você faz o áudio e eu faço a aula de sábado. É o resumo da semana, é a mesma coisa. Só que você entrega no áudio e eu entrego em encontro. Mas a encontro eu faço um por mês, que eu chamo de roda de conversa. Muito bom. E aí esse é para professores, é direto, né? Mas envolve leitura de livros técnicos. Não é uma coisa muito simples das pessoas se engajarem, né? Imagino. Mas quem tá ali, minimamente, a pessoa tem um interesse de buscar um conhecimento, né? De estar próximo, estar no grupo. Ali é libertador, né, Ju? O que eu falo muito para as pessoas é que elas ficam muito prisioneiras da opinião do outro. Total. Quando não lê. E não que quando você está lendo, você também não está... É a opinião do escritor, lógico, né? Mas você tem a possibilidade de ver direto daquele escritor, de ler direto, de interagir com ele por meio da leitura, né? E as pessoas, não, elas preferem ficar refém do que o outro está falando sobre aquele livro, né? E no meu caso, que são livros técnicos, a leitura muitas vezes ela é difícil, por isso eu escolhi o áudio, assim, né? Porque aí eu também ajudo esse professor a ler ali, quando ele estiver fazendo a leitura, ele me escuta e uma coisa que ele não entendeu, eu posso tentar facilitar um pouco, né? Nessa mediação para ele. Então, eu escolhi o áudio por conta disso, porque são livros que não são fáceis de entendimento, né? Esse mês a gente leu, e na comunidade, é interessante o que você está falando, porque na minha comunidade também tem gente que às vezes ela não lê o livro, talvez não é um bom exemplo que eu vou falar aqui, mas ela assiste as aulas e ela consegue pegar o conteúdo, entendi o conceito, beleza. E aí depois ela começa a se desafiar na leitura. Sim.
Mas pelo menos ela tá no grupo, ela tá próxima, ela já tá tendo contato direto, porque o que eu entrego no sábado é isso. Eu vou falar, ó, isso aqui é o resumo da semana. Vamos falar sobre essa página. O que ela tá querendo dizer com isso? Que nem esse mês, pra mim, foi um mês desafiador na comunidade. A gente leu Comunicação Não Violenta. Ah, já li. Pô, maravilhoso o livro, mas ele é profundo demais. Eu não achava, eu tinha boas referências dele. Eu sabia que ia ser bom, mas eu não achava, primeiro, 2 pontos, eu não achava que ele ia entregar o que ele entregou, eu achei espetacular. Mas é um conteúdo difícil de você absorver. Não é um negócio que você fala assim, ah, tá bom, qual que é a necessidade da pessoa? É um papo meio mais filosófico, digamos assim, né? E aí foi difícil, porque eu tinha que ficar ali na aula tentando explicar o que o autor tentou falar para deixar mais palpável, né? Sim. Mas é um livro maravilhoso, eu fiquei surpreso. Sim, é um livro muito bom. Então pensa que os livros que eu leio na comunidade, eles são um pouco assim, muitos deles, né? Então é desafiador pro professor. A gente já tem uma sociedade que é muito pouco leitora, você sabe disso. Sim. Né? E só que assim, na minha área, eu acho que é muito fundamental. O professor tem que ler. Tem que jeito, ler. Né? Se você escolheu essa profissão, você precisa ler, né? E então a ideia da comunidade é dar esse suporte, assim. Tem muitas pessoas que não leem, que só escutam meus áudios. O meu também tem. Falando, gente, lê, né? Pelo menos alguns capítulos, né? Pra não ficar refém da minha opinião também. Porque senão é isso, né? E eu falo isso às vezes pro pessoal, quando eles estão lendo o livro, você falou uma coisa bem legal, que é você... porque hoje em dia tem muito influenciador por aí que fala sobre livros, que coloca, mas você sempre tem um viés, tem a crença da pessoa que tá falando, tem tudo. Quando você decide por conta própria ler o livro, você vai interpretar do seu jeito. E uma coisa que eu acho incrível na comunidade é exatamente isso. Eu leio um trecho e eu interpreto de um jeito. A pessoa, ela lê e ela interpreta de outro. E aí, quando a gente se encontra na resenha, que eu chamo, que é um encontro final, é muito legal porque cada um coloca o que ele entendeu e aí cada entendimento de cada um, a gente faz um bololô melhor para ter concepção do livro. Porque eu tô lendo do jeito que eu enxergo o mundo. Sim, com o seu conhecimento prévio, com as experiências que você teve. No estado de São Paulo, um homem hétero, tudo isso. As pessoas têm as culturas dela. Então, assim, isso eu acho fantástico, porque a gente tem uma troca ali de conhecimento muito interessante. Eu aprendo muito. E isso, né? Se permitir interagir com o livro, é isso, é você pensar, ter o seu viés, fazer as suas anotações, poder debater com outro, ver outro entendimento. Eu acho que traz muito mais riqueza, né? Para qualquer conteúdo, assim. Muito legal a roda. Muito legal. Entra na roda é um nome bom também. Porque na educação infantil, aqui no Brasil, a gente tem muito uma prática de roda de conversa, roda de leitura. Tá bom. Então, a gente junta as crianças no momento para ler um livro, ou para conversar, né? É uma prática muito comum aqui no Brasil na educação infantil. Então, foi um pouco com essa inspiração do que a gente faz na educação infantil. Muito bom. Nossa, tem que ter essa roda. Entra na roda, tem que ir para frente e ter muita prosperidade. E é legal, porque aí são livros que eu quero ler, o que eu já li, que eu gostei muito, mas outros que eu ainda não li, mas que eu quero muito ler. E aí eu leio e compartilho com pessoas, assim. E tenho pessoas para ler comigo. Isso é muito maravilhoso para mim. Aconteceu já de você, agora é o momento aqui de troca de figurinha de quem faz curadoria, de você colocar um livro que você falou, ai, caramba, mais ou menos esse livro, hein? Acho que sim. Não mais ou menos, assim, mas tem alguns livros que eu realmente fiquei pensando, nossa, será se eu dou conta de fazer a leitura, assim, de mediar a leitura desse livro, porque tem livros que são difíceis para mim também. Mas aí eu acho muito legal, porque também me desafia a buscar outras formas de conseguir colocar aquele conhecimento denso de uma maneira um pouco mais palpável, né, para as pessoas. A gente tem na frente ali, no papel de líder dos clubes, né, é um desafio, porque, por exemplo, em dezembro eu coloquei um livro. Não sei se você leu já ou você conhece, que é o da Maya Angelou. Chama Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola. É um livro sobre racismo, abuso. Sempre em dezembro eu coloco uma biografia na comunidade. E normalmente eu coloco uma biografia que saia um pouco da mesmice. Então, por exemplo, 2023 eu coloquei Viola Davis, Em Busca de Mim. E ano passado, você leu já? Nunca li, mas tenho vontade. Maravilhoso. Assim, eu sempre falo dela, eu acho que
da onde ela saiu pra onde ela chegou, eu não conheço uma mulher mais foda do que a Viola Davis. A história dela é muito inspiradora. Legal. Muito. E aí, ano passado eu coloquei o da Maia e foi muito desafiador pra mim, porque, por exemplo, ela é um diário, só que ela narra ele em primeira pessoa. Então ela conta, por exemplo, de um abuso dela com 7 anos de idade. Ela foi abusada. Como é que você dá uma aula falando sobre isso? Eu fiquei a semana inteira tensa. Falei, cara, como é que eu vou conduzir isso? Como é que eu vou abordar? De que jeito eu vou falar? A gente tem essa preocupação também em entregar o conteúdo de uma maneira entendível, mas a gente tem as nossas dores também como criador de conteúdo, né? Sim. Pensar que tem uma frase de uma pedagoga que é italiana, Tá. que não é só ela que fala isso, mas eu lembro muito dela falando que educar, trabalhar com educação, educar, vai ser sempre dar de cara conosco mesmo. Muito bom. E acho que quando a gente trabalha com adultos também, com educação, também envolve isso. Tá. E aí, como aqueles conteúdos te perpassam, te transformam, vai fazer diferença na hora que você tá com o outro ali também. Total. Muito boa essa frase, hein? Gostei. Muito bom. E os próximos passos agora? Tem esse pós-doutorado. Até respirou fundo. Conta um pouquinho, qual que é a tese, o que você vai abordar, o que você vai pesquisar, conta um pouquinho dele. A minha ideia no pós-doc é pesquisar sobre qualidade na educação infantil. Tá bom. A gente tem hoje instrumentos no Brasil, que a gente tem um instrumento que chama Indicadores de Qualidade na Educação Infantil, que é um documento que ele provavelmente vai ser atualizado em breve, porque os parâmetros de qualidade foram atualizados no ano passado. Mas ele já é um documento bom. Mas, estudando um livro da minha comunidade de leitura, no final do ano passado, as autoras falavam de um jeito que elas fazem a avaliação de qualidade em Portugal e em Londres, né? Uma autora que fez em Londres, ela desenvolveu ali. E essa autora de Portugal, que tem uma pedagogia participativa lá, que chama Pedagogia em Participação, né? Ela desenvolve lá, ela fez uma adaptação contextual para Portugal desse instrumento de avaliação. E ele envolve aspectos que aqui no Brasil o nosso instrumento não envolve. Então, a minha ideia é fazer uma revisão desses instrumentos, procurar o que tem no Brasil mesmo, para além do que eu conheço, né? Fazer uma revisão de tudo isso. E construir um instrumento que aborde outros focos, além do que o documento brasileiro aborda, com base nesse, que tanto nesse, como tem um também que o meu supervisor do pós-doc indicou, que é uma metodologia, uma abordagem participativa nos Estados Unidos que chama High Scope, que também tem um instrumento de avaliação. E aí eu também vou analisar esse instrumento para pensar em construir inicialmente focado nas escolas, que o meu supervisor ele tem uma abordagem desenvolvendo aqui no Brasil também, no Sul, de pedagogia participativa, né, o OBC. E aí a ideia é desenvolver um instrumento para as escolas do OBC. E aí que depois pode ser... Isso vai balizar, balizar não é o melhor ponto, mas assim, vai ter uma noção de como a gente está em educação no Brasil perante aos outros países ou não? A ideia não é comparativa. A ideia é de uma avaliação nessa perspectiva que dialogue, que seja coerente com as abordagens participativas. O foco da avaliação não é classificar, não é comparar. É olhar para a educação daquela escola ou daquele município ali, mas é por escola mesmo, e pensar quais são os pontos fracos para melhoria. Entendi. Né? Então, não é uma avaliação para dizer que é bom ou ruim. Eu melhorei aqui, tô na frente da China, não é isso? Não é isso. Mas é olhar para os pontos daquela escola e fazer um plano de ação para melhorar a educação. Então, onde que a gente está aqui ainda ruim, né? Que a gente ainda precisa melhorar. E aí faz um plano de ação focado naqueles pontos ali para ir melhorando a qualidade da educação naquela escola. Entendi. Nossa. Podia ser nível Brasil isso daí, né? Quem sabe? Podia ser nível Brasil, porque temos muita coisa para melhorar. Esses dias eu tava lendo um livro do Adam Grant, que eu não lembro qual gráfico que era um negócio de educação lá, esqueci uma sigla lá, que o Brasil tava muito mal no ranking, nossa.
E é tão curioso porque às vezes eu faço formação e aí tem muitos profissionais por conta de toda essa educação transmissiva, de todas essas crenças. Mas eu sempre fiz assim e sempre deu certo. Aí eu sempre pergunto, mas deu certo onde? Né? Porque no Brasil o que é dar certo, né? certo. Não tá dando certo. O que você está considerando como deu certo? E muitas vezes o deu certo as crianças ficaram controladas ali, né? Ou passaram de ano. Ah, passou de ano, deu certo. Na educação infantil a gente nem tem, porque não tem retenção, Sim. Né? Então as crianças vão mesmo passar, mas às vezes o dar certo está muito ligado a isso. As crianças ficaram contidas, controladas, sentadas, não se mataram, não, né? E não olha mesmo para o processo de desenvolvimento, que a gente, na educação infantil, usa muito isso, o desenvolvimento da criança, que é um desenvolvimento integral, né? Não é só um desenvolvimento cognitivo. A nossa própria definição da educação infantil, nas nossas legislações, é de um desenvolvimento integral, que precisa ser olhado então físico, cognitivo, social e emocional também. Nossa, entendi. Tá bom. Me veio uma pergunta aqui na cabeça agora. Para os papais que estão assistindo a gente, para procurar uma escola. Nossa. O que você indica para os papais ficarem de olho na hora de escolher a escola? Porque isso é uma coisa muito interessante. Eu estava conversando com um amigo meu esses dias, ele estava desesperado. Ele falou, cara, o que eu olho? Eu olho para o currículo dos professores, eu olho para a metodologia, eu olho para pai de primeira viagem, né? E eu falei, cara, não sei também para onde você olha. Mas o que os pais devem olhar, observar, reparar para tomar a decisão de uma melhor escola pro filho dele hoje? Olha, pensando na educação infantil, e quando a gente pensa o que diz da qualidade de uma escola de educação infantil? Isso não só de voz da minha cabeça, o que a nossa legislação diz hoje também. Né? Eu acho que um ponto é olhar para esse espaço, como que é o espaço dessa escola de educação infantil. Né? É até um pouco contrassensual o que eu vou dizer, mas assim, se eu entro numa escola de educação infantil que as salas são com mesinha e cadeira, uma para cada criança... Pronto, tá fora já. Não que já tá fora, mas não é... Mostra uma concepção que não é a concepção que eu acredito para a educação e desenvolvimento das crianças, né? Por quê? Porque o eixo de aprendizagem das crianças na educação infantil é a brincadeira e a interação. Se eu tenho uma sala com mesas e cadeiras para a criança passar o tempo ali, ela não vai brincar e ela não vai interagir. Ela já passou uma mensagem do que se espera ali, né? Essa escola entende que a educação é o professor que vai transmitir para as crianças, e não é esse tipo de educação que eu acredito. Né? Então, a sala ela é organizada por espaços ali onde as crianças têm uma ação ativa, elas são protagonistas da própria aprendizagem delas, então elas podem agir ali naqueles espaços para construir aprendizagem, né? Então, esse é um ponto. Olhar para a formação dos professores também, né? É um ponto importante. Essa escola, os professores têm uma formação inicial, porque, por incrível que pareça, tem escola de educação infantil que os professores não têm formação ainda tem até hoje. Aí complica, aí fica pior, ficou bem pior agora. Se com formação já é difícil, né? Imagina sem. E aí, se essa equipe gestora investe numa formação que a gente chama em contexto ali. Então, se os professores continuam tendo formação, reunião, isso é um ponto que eu acho que é bem importante também. Olhar para essa estrutura, lógico, também, né? Eu defendo muito espaços com ambientes naturais, né, de natureza. Mas, às vezes, se a escola não tem, mas consegue trazer natureza de alguma maneira para dentro da escola, também é um ponto positivo. Legal. Então... São boas dicas. São algumas dicas aí. Olhar para a proposta pedagógica da escola e conhecer, né, e saber se aquelas pessoas conhecem. Olha que curioso. Eu estava ajudando uma amiga a escolher escola para o filho, né? E a gente foi em algumas escolas daqui da região, que não vou citar nomes. Não pode. Mas a gente chegou aí numa escola uma escola grande, e a gente estava conversando com a coordenadora pedagógica. E aí a gente perguntou para ela, mas quais são os teóricos, qual linha vocês seguem, o que vocês estudam? Aí a coordenadora pedagógica respondeu, assim, de nome eu não lembro, não sou muito boa com nomes, né? Mas legal. A gente trabalha com isso. Ótimo. Caramba, a coordenadora pedagógica não sabe em quem eles se inspiram, como que você faz para desenvolver o trabalho aqui, aí tem alguma coisa errada. Já saíram de lá, pelo jeito vocês saíram rapidinho dessa escola. Então vê o quanto aquelas pessoas da equipe gestora, né? Eu acho que as famílias precisam avaliar seus valores também, de acordo com a escola que estão escolhendo. Né? Muito bom, hein? Ficou uma super dica aí pros papais e mamães.
Muito bom, Iô. Vamos falar da versão da Iô Leitora agora. Vamos. Você falou uma coisa no começo, antes aqui. No começo não, na metade. Ele falou, professor tem que ler. Sim. Não tem jeito. Na sua jornada ali de leitura, teve um livro que... A gente vai entrar em dois. Eu fiz duas perguntas sobre livros aqui. Uma mais voltada na sua formação, uma mais voltada para a educação infantil. Mas teve algum livro na sua jornada que foi importante para você? Tipo assim, um livro marcante? Independente se é na educação ou na sua formação como pessoa mesmo. Teve algum livro muito marcante para você? Acho que dentro da minha formação como professora, tiveram 2 livros, assim, que eu li, que foram me fazendo repensar a minha prática, ali naquele meu começo mesmo, quando eu não sabia o que fazer com as crianças. Então, tem um livro que fala sobre uma abordagem, que é uma abordagem desenvolvida por uma médica húngara, que chama Amy Pickler. E esse livro ele é legal para pais também, que ele fala da educação de 0 a 3 anos, né? E conta a história do Instituto Pickler, que era um orfanato em Budapeste, então, para bebês ali que perdiam seus pais. E as crianças iam para esse orfanato e elas morriam. Caramba! Naquele tempo era muito comum as crianças órfãs morrerem. E aí essa médica, quando entrou nesse orfanato, ela desenvolveu toda uma abordagem ali, uma metodologia, e que as crianças pararam de morrer. E elas tiveram um desenvolvimento bom. E aí esse livro conta um pouco dessa história e conta quais os princípios que essa médica foi desenvolvendo para a educação dessas crianças de 0 a 3 anos. Então, esse livro me impactou muito como profissional, né? Que é... A escritora chama Judith Falk, a organizadora, na verdade, do livro, que conta dessa história, né? E dessa médica pediatra que desenvolveu essa abordagem que a gente chama de abordagem Pickler. Que legal. E tem um outro que é de uma outra abordagem, de uma pedagoga que é do Reino Unido, chama Elinor Goldschmidt, também um chama Educar de 0 a 3 e o outro chama Educação de 0 a 3. E esse é bem para a escola, esse outro. Ela vai contando de tudo, assim, da escola, desde a gestão até o jeito que é a sala. E esse foi muito importante para mim. Foi o primeiro livro que eu li no meu clube de leitura, inclusive. Na roda. Foi o primeiro. Porque ele, para mim, foi muito importante, assim. Então, eu quis compartilhar com as pessoas, né? Foi um livro que me impactou. E aí, isso é um ponto que você falou que é um livro para os pais também. O da Judith Falk é o primeiro. Ele serve para os pais pensarem a educação das crianças, porque ela era pediatra, né? Então, depois que o orfanato não teve mais a função de orfanato, e hoje ele é como uma escola, né? Ela também orientava muitas famílias sobre como apoiar o desenvolvimento dos bebês, né? Tem muitos princípios assim, de movimento livre, que às vezes a gente ainda tem alguns desafios, tanto em escola quanto com as famílias, de deixar os bebês se moverem livremente, assim. Então, tem várias coisas que estão relacionadas a favorecer o desenvolvimento desses bebês. É legal para pais também, de bebês e crianças bem pequenas. Muito bom, muito bom. E 3 livros que todo mundo precisa ler? Eles falam assim, esse aqui tem que ler, dever de casa, momento professor agora. Momento professora. Olha, eu vou falar de livros de literatura infantil. Boa, mano. Eu adoro livro de literatura infantil. Adoro. Eu acho que eles são para todas as idades, e aí também é uma dica para quem é pai e mãe. Como que eu escolho um livro pro meu filho? Lê o livro. Boa, nossa, é óbvio que ignoramos, né? É isso. Faz total sentido. Porque você precisa se encantar com aquela história também. E às vezes a gente acha que livro para criança pequena precisa ser livro muito bobinho. E não é. As crianças não são bobas, gente. Não são. Muito bom. Aí a gente dá uns livrinhos que às vezes a ilustração é horrorosa do livro. É uma história boba, assim, um vocabulário pobre. Não, a gente precisa história boa, ilustração boa, vocabulário bom para as crianças, né? Então, leia o livro antes e goste. E aí eu tenho 3 livros que são livros que eu amo e que eu sempre dou para as crianças, né? Um chama A Árvore Generosa, de Shel Silverstein, o nome. É maravilhoso esse livro. A primeira vez que eu li, eu chorei. Boa. Eu acho ele muito, muito emocionante, o jeito como ele vai contando a relação de um homem, desde que ele é criança, com uma árvore. É muito legal. Muito bom. Tem um outro que eu dei, esse eu dei para minha sobrinha, minha primeira sobrinha. Tem outro que eu dei pro meu sobrinho, que chama O Menino Estrela, que ele conta a história de um menino nesse planeta. Esse é muito bom também. E tem o último que chama Fico à Espera. Nossa, que nome bom.
E ele vai contando das esperas ao longo da nossa vida. É um livro bem... São 3 livros bem filosóficos. Tá bom. Mas aquilo que você falou, as crianças não são... Não são. Não são besta, né? E você não precisa ficar preocupada assim, será que ela entendeu o sentido principal desse livro? Não importa. Não importa se ela entendeu. Sim. Importa ela ter contato com aquele tipo de leitura, de literatura. Né? A gente diz até que é interessante ler para os bebês desde que eles estão na barriga, sabia? Ah, é? É. Por quê? Porque a entonação de voz... Já vai guardando. Já vai criando conexões ali cerebrais. Então, às vezes a gente quer... Que idade que é bom ler para uma criança? Desde que nasce, assim. Porque a conexão da sua voz, o jeito que você se conecta com a criança, as suas entonações... tá entendendo tudo? Não tá, mas isso não importa. As suas expressões importam, o jeito que você lê aquele livro para a criança... Né? E às vezes a gente fica pensando, como que a gente desenvolve uma sociedade leitora, já que a gente tem uma defasagem disso? Total. Né? Então, acho que é apoiar a leitura desde bebê. Eu acho que a gente ajuda a desenvolver uma sociedade leitora, sabe? Muito bom. Dando exemplo de pais que leem também e que apresentam livros para aquelas crianças. Né? Às vezes os pais acham que é muito cedo para dar o livro para a criança, mas não é. Os bebês se interessam por leitura. Sim. E digo isso com conhecimento de causa. Assim, na escola, eles se interessam desde bebês pelos livros mesmo. Sim, que legal. Em casa, se a gente for pai um dia, livro não vai faltar. Eu adoro dar livro para criança, gente. Sempre a tia que dá livro. Nossa, lá vem a tia que dá livro. Lá vem. Eu também sou esse, porque eu só dou livro de presente. Eu tô tentando formar leitores, né? Vou dar um livro, vou dar o quê? Com certeza. Não tem outro presente melhor. E sabe que a gente falando de educação transmissível, eu fico pensando o quanto que essa educação também foi responsável por a gente não ser uma sociedade leitora. Total. Né? Porque livro sempre foi muito assim, livro para fazer fichamento, livro para fazer alguma coisa e não pelo prazer da leitura. Eu tava falando num episódio, não lembro qual, eu falei sobre isso. Falei, quando eu era adolescente, enfim, na escola, eu tinha que ler Vidas Secas. Talvez se eu ler Vidas Secas hoje eu vou achar maravilhoso. Mas não com a minha cabeça de 15 Daquela anos, 14. E ainda mais ler Vidas Secas pra fazer uma prova, né? Pois é. Ou então você é obrigado porque vai cair no vestibular. Aí já entra num negócio de, você vai ler porque é obrigação. Aí e o seu engajamento pra ler aquilo? Zero. É a mesma coisa. E aí você cria essas crenças que ler é chato. É chato, ler é chato. Que nem a gente cria que estudar é chato. Estudar não é chato. Nossa, eu sou apaixonado. Estudar é maravilhoso, mas a gente precisa estar engajado naquilo, né? Deve ser um outro jeito de estudar. E é isso aí, para transformar essa sociedade de agora, a gente precisa associar a leitura a prazer, desde que eles são bebês, né? E aí eles vão se interessando pelos livros. E olha que curioso, porque assim, tem esse movimento que, a gente não se conecta, não se engaja com a leitura, e ao mesmo tempo eu olho que depois, em algum momento... A água bate na bunda, digamos assim, né? E aí você vai ter que buscar a leitura. Hoje a minha comunidade eu digo que o público, ele é 35 mais. Porque você tá num momento de vida que de alguma maneira você entende que, poxa, eu preciso disso. Eu preciso buscar um conhecimento, eu preciso me desenvolver. E em algum momento você vai ter que ler. Não é isso. Começa o mais rápido possível, porque se você, numa carreira, seja ela qual for, em algum momento você vai bater de frente com algo que vai falar assim, cara, eu preciso... um mentor seu vai te indicar um livro, não tem como fugir disso. É uma riqueza, né? Tem uma frase do Paulo Freire que é: os livros não transformam o mundo, mas os livros transformam as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Só isso, né? Simples assim. Muito então, bom. É muito importante a gente cultivar esse gosto mesmo desde sempre, desde sempre, né? Com prazer. Então, quando a gente apresenta um livro para a criança, que a gente, por isso eu falo, leia antes, que a gente se apaixonou por aquele livro, a possibilidade da criança também se apaixonar é muito maior. Com certeza, né? Com certeza. Tenho dúvida, muito bom. O que é óbvio para você, Iô, e a galera não percebe? Tem muitas coisas óbvias, mas eu vou falar de uma coisa que é óbvia para mim, mas que eu também me perco nessa coisa. Né? E que pra gente que trabalha com educação isso é difícil. Assim, a gente não é nem capaz, nem responsável de transformar outra pessoa. Nossa, isso é muito óbvio, cara. É muito óbvio, é muito difícil. Porque quando a gente trabalha com educação, a gente trabalha com transformação. Esse é um valor para mim, é um valor para você também. Mentes em transformação. Exato. Chama a comunidade. Exato. Então, a gente quer transformar.
mas a gente não consegue transformar outra pessoa. A gente não consegue mudar ninguém. Não consegue. Sabe como foi engraçado esses dias? Tem a ver com isso? A gente tava falando na comunidade. Eu tava falando sobre comunicação não violenta, a gente tava debatendo. Aí uma aluna, não lembro quem foi, falou assim: a gente não consegue mudar os nossos hábitos. Por que a gente tem a pretensão de querer mudar alguém? A gente não consegue, às vezes, tirar o açúcar do café, fazer atividade física. A gente não consegue mudar os nossos hábitos, cara. Isso é muito difícil, porque eu me perco muito nisso, né? Por trabalhar com educação e muitas vezes querer que o outro mude o jeito de fazer, mas se aquela pessoa não tem abertura para aquilo naquele momento, Não adianta, né? eu posso ser a melhor formadora. Eu posso ser coerente com os meus atos e o que eu digo, que para mim isso é importante também. Eu posso criar todas as condições ali para ela transformar, para ela aprender, né, para ela mudar. Mas se ela não estiver aberta naquele momento, ela não vai mudar. Se ela não estiver pronta, muitas vezes ela não vai mudar. Sim. E isso é frustrante, é muito frustrante. Pra gente que tá ali na frente, você fala, pô, errei, né? Onde que eu errei? Onde que eu errei? E sabe o que me vem em mente quando... Eu tenho muito esse diálogo comigo em muitos momentos, porque eu me frustro, eu sou muito autocrítica. Sim. E eu quero muito sempre fazer muito bom. E eu sempre fico pensando que a culpa é minha, né? O que eu podia ter feito diferente pra mudar essa pessoa? Né? E às vezes eu não digo nada. Não tem nada diferente. Eu lembro muito de Jesus, cara. Jesus veio aqui, ele não fez nada de errado. Ele era coerente com as palavras dele, ele deu exemplo para todo mundo. Ele era o melhor mestre e professor que já existiu. O que ele fez de errado? Absolutamente nada. Mas ele não conseguiu transformar a humanidade. Até hoje, 2000 anos depois, tem gente que ainda não está pronto para que Jesus veio ensinar. Nossa, né? total. Então, quem que eu acho que eu sou, né, para achar que eu tenho como transformar o outro? E, ao mesmo tempo, você tem que ficar no equilíbrio, né? Porque você tem que ter essa consciência que eu não sou responsável por mudar o outro, mas eu também não posso desistir do outro. Né? Porque senão a gente desiste da educação. Mas é uma linha muito tênue. Porque eu também tenho essa cobrança, às vezes, de falar assim, pô, eu não conseguia. Às vezes a pessoa entrou no clube e desistiu. Eu falo, o que eu poderia ter feito diferente? Porque, pô, entrega o planejamento, tem a aula de sábado, tem toda uma metodologia ali, mas se a pessoa não... Eu brinco, eu falo assim, ó, eu preciso de você 20 minutos. Eu só preciso disso. Porque o resto vai ter planejamento, vai ter aula de sábado, vai ter tudo. Se você se dedicar 20 minutos nesse planejamento que eu vou entregar, vai dar certo. A pessoa não entrega os 20 minutos que ela precisa. Aí não tem jeito, cara. Aí eu me cobro, como você falou, mas, porra, eu falei, tem um palavrão aqui. Eu pedi 20 minutos por dia. Muita coisa. É isso, que às vezes a pessoa não tá pronta. Eu que trabalho com formação de professores, o que eu posso fazer para essa pessoa enxergar, para ela mudar? Mas às vezes não vai, né? Não vai. Não é o que eu posso fazer. Ela não tá, né? Total sentido. Muito bom. Esse óbvio é muito óbvio mesmo. É muito óbvio. Muito óbvio. Mas a gente se perde, sim. A gente se perde muito. Qual que é o seu superpoder, Iô? Que você podia emprestar pra mim, ó. Pega esse superpoder aí que vai te ajudar. Cara, eu acho que meu superpoder, pensando na vida pessoal, eu acho que é a minha fé, que eu acho que tá muito associada à resiliência. As pessoas me acham forte. Tá. Mas, na verdade, eu não sei se eu sou forte. Eu acho que eu tenho fé. Tá bom. Isso faz com que eu seja resiliente com as coisas e tenha confiança mesmo em muito Deus, bom. né? Tá. Apesar disso não ser um tema recorrente quando eu converso com pessoas, muito menos no meu trabalho, mas eu sou muito apegada à minha religião, a Deus, as coisas que estão na filosofia da minha religião, que eu sou espírita, né? Então, acho que esse é meu superpoder. E quando eu penso na parte profissional, eu acho que eu sou muito prudente e cautelosa, né? Então, eu muito dificilmente eu ajo por impulso. Você sabe que todo superpoder, ele vem junto com uma sombra, né? Total, vem a criptonita junto. Exato. Então, também vem o lado que às vezes eu demoro muito para tomar uma decisão, né? Isso é um problema. Mas a parte boa é que eu sempre que tomo a decisão, eu ajo muito conscientemente, assim. Então, acho que no trabalho isso me poupa de muitas questões, né? De agir por impulso e acabar estragando uma situação ali que poderia ter sido de outra maneira. Boa. Nossa, eu sou muito alinhado com isso. Você lê um livro já, Descubra os Seus Pontos Fortes 2.0? Não. Não? Maravilhoso. É assim, é um livro fininho até. É do Instituto Gallup. Super famoso lá fora. E aí você começa a ler o livro,
Você vai ler 20 páginas, ele vai te direcionar para um site, você faz um teste super complexo, é quase 1h30 de teste, cheio de pergunta, você tem que até responder com base em impulso, assim, porque não dá tempo de você pensar muito. Vou ficar aqui 1 minuto pensando na pergunta. Não dá, o reloginho vai para a próxima, toda uma metodologia. A hora que acaba, ele te entrega os seus 5 pontos fortes. O meu segundo é cautela. Então, você falou, eu estou total. Eu, cara, tento desenhar na minha cabeça um mapa de tudo, assim, para saber onde eu tô pisando. Tem esse ponto que você falou. Às vezes a gente talvez demora para tomar uma decisão, mas a gente tenta enxergar o cenário. Sim. Então, o meu 2 é cautela. É muito legal esse livro, bem bacana. E é muito pouco provável, assim, que você me desestabilize a ponto de eu te responder, assim, por impulso e brigar, sabe? Sei. Eu que trabalho com formação, né, de professores, sim, isso acontece em muitas situações, sim, né? Sim. Então, se eu consigo respirar, deixar depois aquilo... assimilar. Né? Se acalmar dentro de mim, tá, para depois trazer uma resposta, uma solução de um jeito que é muito, muito mais assertivo do que se eu vou por impulso ali e às vezes acabo metendo os pés pelas mãos, né? É muito difícil eu agir por impulso no meu trabalho. Muito bom, muito bom, muito bom, Iô. Cara, passou voando. Eu falei pra você que ia passar rápido, né? Eu falei, Iô, quando você menos esperar, acabou. Queria agradecer sua presença, foi muito legal. Acho que vai entregar um baita... Acho não, tenho certeza que vai entregar um baita conteúdo pra todo mundo aqui. Tem muitos mamães da minha comunidade que são muito, assim, o olho treinado pra educação dos filhos dela. Então, acho que você entregou muita coisa interessante aqui. Queria te agradecer de novo a presença. Boa sorte no seu pós-doutorado. Tem que mudar a educação. Vamos conseguir, né, com essa bandeirinha aí, tentando ajudar o pessoal. Você lá na base, eu tô lá na frente já. Verdade. Você tá na base, eu tô dos 35 para 35 mais, né? Mas você tá resolvendo o que foi estragado lá na base. Isso. Já chegaram tudo torto para mim. Eu tô tentando dar uma arrumada ali. Mas obrigado por ter vindo. Foi animal. Gostei muito. E deixa um recadinho final para quem ficou agora até o final com a gente. Tá. Primeiro te agradecer também por estar aqui. Eu falei no começo, te acompanho desde o início, então ver o Cortes crescendo e ver você se desenvolvendo também, sim, no que você se propõe a fazer é muito bacana. Muito dá um orgulho pelo outro também, sabe? Então, obrigada pelo convite, gostei de estar aqui, gostei dessa conversa. É bom sempre conversar com gente inteligente. Muito bom, né? Eu adoro isso. Adoro. Cara, o que eu posso deixar de recado para as pessoas que assistiram até o final? Olha, acho que, com relação, você falou que tem muitos pais, né? Eu acho que dá esse recado de que prestem mesmo atenção na educação dos seus filhos, das crianças, no ambiente escolar, né? Escolham com consciência onde que os filhos vão estudar e olhem para o tipo de exemplo que você dá para o seu filho também. Acho que isso é uma outra coisa óbvia, assim, né? Mas que a gente ignora muitas vezes, que a gente pode até ensinar falando, mas a gente ensina muito mais pelo que a gente faz, né? Então, tome cuidado com seus atos para que eles tenham coerência com o que você diz, sobretudo quando a gente fala com crianças, porque eles reparam muito mais no que a gente faz do que aquilo que a gente diz, né? Então, ter esse cuidado, eu acho que é importante, ser coerente ali com o que você quer que o seu filho se torne. Muito bom, muito bom, Iô, muito bom. Pessoal, tem que mandar esse episódio para frente, hein? Encaminha para professores, pais, manda para frente esse episódio que tem muito ouro aqui. E quero agradecer você que ficou até agora aqui com a gente. Episódio novo todas as quartas no YouTube e no Spotify. Eu esqueci de pedir para você curtir lá no começo, então você curte agora, não esquece, não esquece disso, tá bom? Obrigado, gente, por mais um episódio juntos, a gente se vê semana que vem, tchau!